Negócio fechado, Gerson tomou a decisão de voltar para o Brasil e o Zenit já disse sim para vender o jogador. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre José Botto, que foi intimado pelo STJD a prestar esclarecimentos. Eu vou trazer todas as informações da reapresentação do Mengão no Ninho do Urubu e da multa aplicada em Wallace Ian. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso ajuda demais no nosso trabalho, isso ajuda demais em nosso crescimento e é muito importante para nós. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu já começo o vídeo mandando um abraço para todos os nordestinos que me acompanham aqui. Por quê, Flazoeiro? Hoje é dia 8 de outubro, dia do nordestino. Então você que é do Nordeste do Brasil, essa região do país que me abraçou, todos os estados do Nordeste, a gente tem bastante inscrito em todos, a gente é muito bem acolhido toda vez que o Flamengo vai jogar no Nordeste, então receba o meu carinho, receba o meu abraço, eu tenho um carinho muito grande pela galera do Nordeste. Eu queria saber de que cidade você me assiste no Nordeste. Então, todos os nordestinos que estão acompanhando esse vídeo, coloca nos comentários aqui de qual cidade você me assiste e receba o meu abraço pelo Dia do Nordestino. Bom, deixa eu falar agora sobre a reapresentação do Mengão aos treinos, isso porque parte do elenco se reapresentou hoje no CT do Ninho do Urubu. E por que eu digo parte do elenco? Porque o departamento de futebol, junto com o departamento médico, entendeu que havia jogadores no elenco que estavam com uma rodagem muito alta e que precisava de uma folga maior. Essa segunda parte vai se reapresentar amanhã. A primeira parte se reapresentou hoje para os trabalhos com o técnico Felipe Luiz, que estão acontecendo inclusive agora. E a segunda parte já se reapresenta amanhã e o técnico Felipe Luiz, pela primeira vez, vai ter todos os jogadores à disposição nos treinos, já que o Flamengo não tem nenhum jogador convocado e nenhum jogador entregue ao departamento médico. A tarde desta quarta-feira também foi marcada com a reunião, com a conversa entre José Botto, Felipe Luiz e o Wallace Ian. A informação é que o Flamengo iria conversar com o jogador e aplicar uma multa ao atleta por conta do comportamento dele na partida entre Flamengo e Bahia, por conta de ter tomado aquele cartão vermelho com apenas 10 minutos no jogo. Eu acho que o departamento de psicologia do Flamengo, os psicólogos, tem que fazer um trabalho com o Wallace Ian. É um jogador que tem muita personalidade, é um jogador que tem muita qualidade, e às vezes fica nervoso, cai na pilha do adversário, cai na pilha do jogo. Então ele tem que ser feito ali um trabalho na cabeça dele, para que ele tenha a cabeça fria, para que ele consiga, mesmo quando o jogo for de muita pressão, mesmo quando o jogo for uma partida muito importante, que ele tenha a cabeça fria, que ele jogue bola, que ele consiga desempenhar o papel dele para decidir esses jogos, uma vez que é um jogador, sem dúvida, muito importante para o esquema de jogo do Flamengo. É um jogador, sem dúvida, que é muito importante para o Mengão. Antes de eu falar sobre negócio fechado, deixa eu falar sobre José Botto, ele que foi convocado pelo STJD a prestar esclarecimentos após falar que era muito estranho o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. O STJD convocou o dirigente do Flamengo para ir lá esclarecer o que seria muito estranho, por que ele estaria colocando a lisura do Campeonato Brasileiro em xeque, por que ele estaria colocando ou fementando ali a opinião pública com a lisura, com a honestidade do futebol brasileiro. Ele vai ter que ir até o STJD prestar esses esclarecimentos. Eu vou dizer um negócio, se eu fosse o Botto, eu levava o pênalti que não foi dado para o São Paulo, eu levava o pênalti que foi dado contra o Sport Clube do Recife, eu levava várias situações que beneficiaram o Palmeiras neste ano. Várias, não levava uma não, eu levava várias situações. Eu mostrava assim, por isso aqui, ó,
Eu falei que era estranho porque até hoje a CBF não disponibilizou o áudio do VAR. Até hoje a CBF ela não disponibilizou o áudio do VAR da partida entre São Paulo e Palmeiras. Então por isso que eu falei que era estranho. Se uma coisa acontece toda a rodada, se sempre que tem algum lance polêmico, a CBF ela disponibiliza o áudio do VAR, por que ela não disponibilizou ainda? Se eu fosse o Boto, nessa audiência eu falava exatamente isso. Então, por isso que eu falei. Agora, quero contar com a inteligência dos senhores. Os senhores não concordam comigo que realmente é muito estranho o que está acontecendo no futebol brasileiro. Eu acho que ao invés de chamarem o José Boto, tinham que chamar o Ramon Abate-Abel. Tinham que fazer um pente fino, uma investigação no Ramon Abate-Abel, para ver por que por 2 anos consecutivos ele erra beneficiando o Palmeiras. Para ver por que por 2 anos consecutivos ele erra grave beneficiando o Palmeiras. Isso sim. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, mas falando ainda sobre esses erros envolvendo o Palmeiras, a Leila respondeu ao presidente BAP. Hoje ela deu uma entrevista e ela disse: o presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que eu defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, inclusive os das gestões anteriores. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo, eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix. Foi o que falou a Leila Pereira, ela que respondeu hoje, né, o BAP, por tudo que o BAP falou ontem na reunião do Conselho Deliberativo. Eu vou dizer uma coisa, a Leila, ela está se aproveitando desse momento para surfar na onda. Ela tá. Todo mundo só fala da Leila agora. Então, assim, ela tá se aproveitando desse momento para surfar numa onda, para tirar uma onda, para ficar fazendo graça. Eu acho que o Flamengo agora é momento de fazer, sabe o quê? Agora é hora de jogar bola. Vamos jogar bola. A gente tem 12 partidas pela frente no Campeonato Brasileiro. A gente tem que jogar bola, tem que ganhar os jogos. Ganhar, apertar os adversários, sabe? Assim, a gente tem que ter isso, assim, parar de ficar reclamando. A gente não pode ser um Botafogo de 2023, a gente tem que ser um Flamengo de 2019, um Flamengo de 2009, um Flamengo de 2020 que no final deu uma arrancada ali, conseguiu ser campeão do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ser isso, não ser um Botafogo de 23 que entrou numa onda ali de reclamar e acabou perdendo o campeonato. Já reclamamos, já falamos, agora é hora de concentrar no jogo contra o Botafogo e jogar bola. Ir pra dentro e jogar bola, porque é isso que importa. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre negócio fechado, isso porque o Flamengo acertou a saída do volante João Alves, ele que tá indo para o Al-Wash, acho que é assim, o Al-Wash, eu acho que é assim que se fala, dos Emirados Árabes, o jogador que estava no último ano na equipe sub-20. O que acontece é o seguinte, ficou decidido pelo departamento médico que ele não seria, pelo departamento técnico, que ele não seria promovido à equipe profissional, que o técnico Felipe Luiz não contaria com ele no time de cima. Então, o Flamengo chegou a um acordo com o atleta, rescindiu o contrato com ele de forma amigável e o jogador está se transferindo para o futebol árabe. Uma outra questão para a gente falar aqui é que ele assina contrato com vínculo de 2 anos e o Flamengo permanece com 30% dos direitos do jogador em caso de uma negociação futura. Então, ele sendo negociado futuramente, o Flamengo tem 30% dos direitos dele e vai ter um lucro aí, visando ter um lucro aí com o jogador já atuando pela equipe profissional. Falar agora sobre Gerson, porque a informação que movimentou a tarde de hoje é que o Gerson já decidiu voltar para o futebol brasileiro e que sim, sem ser titular absoluto e mostrando inclusive um descontentamento no Zenit, o Zenit estaria disposto a vender o jogador. Vale lembrar que os dirigentes do Zenit pagaram 25 milhões de euros para levar o Gerson para lá. E aí o que acontece é o seguinte,
A informação que saiu, e aí a gente precisa falar sobre isso, é que quem estaria tendo uma conversa ainda muito embrionária, ainda muito no começo, para trazer o Gerson de volta para o futebol brasileiro, era o Palmeiras. Mas tem que ver também se isso aí não é uma jogada para manter o nome do Palmeiras ali no hype. Eu não acredito, eu vou dizer aqui sinceramente para vocês, eu não acredito, claro que no futebol pode acontecer de tudo, mas eu não acredito que o Gerson voltaria para o Brasil para jogar no Palmeiras. Acredito que ele pode voltar a jogar no Cruzeiro, jogar em outras equipes, mas no Palmeiras eu não acredito. É claro que no futebol tudo pode acontecer, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas a informação é que o jogador está disposto a retornar para o futebol brasileiro e que o Zenit estaria disposto a vender o jogador. E daí eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você iria atrás do Gerson? Você aproveitaria que o Zenit está disposto a vender ele e tentaria contratar o jogador de volta? Você tentaria a volta do Gerson para o meio-campo do Mengão? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós, tá certo? Bom, gente, como vocês podem ver, eu não estou no meu estúdio tradicional, eu estou aqui em São Paulo. Hoje vai ter um evento do YouTube. Ontem teve, né, a festa de 20 anos do YouTube, hoje vai ter um outro evento onde o YouTube anuncia as novidades para o próximo ano. E nós estaremos lá, é claro, acompanhando todas as novidades, visando sempre melhorar o nosso trabalho aqui no canal para vocês. O que eu quero é justamente isso, é melhorar o trabalho do canal, é progredir com o trabalho do canal e manter vocês aqui sempre muito bem informados, manter vocês aqui sempre muito ligado em tudo que está acontecendo, em tudo que está rolando, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Agradecer aí toda a galera e mandar mais um abraço pro povo do Nordeste que me acompanha aqui no canal. Um abraço, tamo junto, valeu e é nóis.